Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Corrêa, sou acadêmico do terceiro período do curso da UFSJ e, junto com o Daniel Gonçalves, Letícia Pavan e Luiz Felipe Barbosa, todos alunos da UFSJ, trabalhamos em cima da importância dos conhecimentos neuroanatômicos atrelado a um bom atendimento pré-hospitalar para os primeiros socorros em traumatismos crânioencefálicos, tendo como professora orientadora a Mayra de Castro Lima. Bom, para ficar um pouco mais didático, subdividimos o nosso trabalho em 5 partes, sendo elas a introdução, objetivo, metodologia, principais considerações e referências, segundo a formatação do artigo e o edital da jornada acadêmica, e utilizamos essa proposta para construir o nosso material expositivo. Pois bem, tendo em mente que o nosso artigo teve por base um longo trajeto entre se entender a importância da anatomia para evidenciar a arquitetura humana e entender que esse conceito é um dos principais norteadores das condutas pré-hospitalares, nosso grupo tentou discutir os aspectos da anatomia clínica por trás do trauma, tendo como base o traumatismo crânioencefálico, ou também conhecido como TCE. Além disso, foi observado que esse tipo de trauma tem por consequência inúmeros distúrbios homeostáticos e morfofisiológicos, que, quando em uma situação de urgência, necessita-se de pronto-socorristas treinados e respaldados nos principais guidelines acerca das melhores condutas para minimizar complicações secundárias a esse trauma, que por si só já representa uma incógnita no prognóstico desses pacientes. Bom, isso porque em nossas discussões acerca do tema, respaldado nos principais livros de anatomia básica, o crânio pode ser compreendido como algo que é bem mais do que um osso que guarda o encéfalo e uma estrutura complexa e coordenada que ajuda a compreender e proteger as condições de outros sistemas. Ou seja, o crânio é um meio de proteção que garante as condições de equilíbrio dinâmico do sistema nervoso central e, consequentemente, do bom funcionamento de outros sistemas. E às vezes a gente pode se perguntar o porquê que ele é uma das estruturas humanas que a gente estuda de forma mais segmentada do ponto de vista do entendimento. A resposta para isso é que, devido a toda a sua importância citada anteriormente, ele ainda é entendido como uma estrutura acometida por traumas graves. E, segundo o livro de neurologia que todo médico generalista deve saber, é a principal causa de morbimortalidade de pessoas menores de 45 anos do sexo masculino no mundo, gerando o que conhecemos como sequelas do TCE ou a morte, né? É um dos traumas que tem se gasto bilhões anualmente com terapia intensiva. Assim, fica fácil entender a necessidade de se estudar o crânio, o encéfalo e as estruturas suportivas como um conjunto interdependente e que, como o manejo inicial desse paciente, quando feito de forma adequada por uma equipe bem alicerçada em conhecimentos das bases anatômicas, clínicas, né, e fisiopatológicas desse trauma, são fatores determinantes para o prognóstico positivo das lesões primárias e, consequentemente, diminuição daquelas secundárias que, porventura, possam aparecer em decorrência do desconhecimento e despreparo dessa equipe. Bom, diante disso, o nosso grupo se atentou em revisar a literatura científica nacional e internacional acerca da relevância e da importância dos conhecimentos sobre neuroanatomia para as equipes socorristas, sejam elas de quaisquer ordens, particulares ou públicas, para o atendimento ao trauma, com vistas ao TCE, pela sua maior recorrência, no objetivo de reduzir as complicações primárias e secundárias desse tipo de trauma. Bom, isso foi buscado tendo como dados as revisões sistemáticas dos principais guidelines ou diretrizes sobre o TCE no mundo, e elencando alguns pontos que mais se encaixaram na nossa temática, escolhendo esses dados para serem norteadores do nosso projeto. Além disso, na tentativa de complementar o nosso embasamento científico, nós coletamos informações na Biblioteca Virtual em Saúde e no site da Cielo, utilizando os descritores Neuroanatomia nos Primeiros Socorros e Neuroanatomia do Trauma Encefálico.
Esse trabalho ainda foi realizado em um período de aproximadamente 3 meses, com um término no mês de outubro de 2021. Bom, com isso, em um breve resumo da discussão que nos rendeu um trabalho em parceria com a Liga Acadêmica de Neurociências da UFSJ e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é que é de suma importância que os socorristas compreendam os diversos mecanismos neuroanatômicos por trás do TCE. Isso porque a equipe dos bombeiros entendeu que, mesmo sabendo o que deveria ser feito através do estudo aprofundado do PHTLS, e que é uma matéria bastante elucidada a eles, as bases anatômicas às vezes impossibilitam que alguma conduta que melhoraria o quadro clínico do paciente fosse colocada em prática. Isso porque a abordagem pautada no entendimento das estruturas neuroanatômicas possibilita para os socorristas a identificação de lesões de couro cabeludo, lesões cerebrovasculares, cranianas ou aquelas que dizem respeito às lesões encefálicas primárias ou secundárias, de modo que a perspectiva de um prognóstico favorável se torne observável a partir dessa clínica preliminar. Além disso, o entendimento dos aspectos neuroanatômicos possibilita o reconhecimento das síndromes de herniações cerebrais, compressões das artérias e aneurisma, possibilitando o direcionamento rápido, inteligente e eficaz para um atendimento intra-hospitalar sem demoras. Bom, por fim, tentamos elencar para vocês as 5 principais referências utilizadas por nós para a confecção do nosso artigo e desse material. Lembrando que não foram apenas essas as utilizadas, mas, como foi dito, as que tiveram maior impacto no resultado final desse trabalho. Bom, qualquer dúvida e sugestão, o nosso grupo está aberto ao diálogo, e é isso. Agradecido pela apresentação e pela oportunidade. Obrigado.